Vamos então ver um conjunto de exercícios de revisões relacionados com as regras operatórias de potências. Este conjunto de exercícios está na página 38 e tem 5 conjuntos que envolvem as 5 principais regras operatórias de potências. Vamos então ver sequencialmente. No primeiro conjunto de exercícios temos a multiplicação de potências com a mesma base. Temos 3 questões. Vamos ver então a primeira. A primeira diz-nos o seguinte: mostra que Q elevado a 2 vezes Q elevado a 3 é igual a Q elevado a 5, sendo que Q é um número racional. Isto não é mais nem menos do que a regra do produto de potências com a mesma base Q, e expoentes diferentes. Que no fundo, o que é que nos diz essa regra? Diz que quando nós temos um produto de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Então, neste caso, nós temos Q elevado a 2 vezes Q elevado a 3, ou seja, Q ao quadrado vezes Q ao cubo, é igual a Q, que é a mesma base, somam-se os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. O segundo exercício diz-nos o seguinte: escreve os seguintes produtos na forma de potência: 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado, e depois 2 à quinta ao quadrado vezes 2 à quinta à sexta vezes 2 à quinta. Portanto, isto envolve exatamente a mesma regra. Produto de potências com a mesma base, dá-se a mesma base e somos os expoentes. Neste caso, 3 mais 2 é 5, portanto 3 elevado a 5. No segundo caso, temos uma potência de base fracionária, em que a base é 2 quintos, esta primeira tem expoente 2, esta tem expoente 6 e esta tem expoente 1. Isto é como seja elevado, esta fração esteja elevada a 1, quer o numerador, quer o denominador. Então fica 2 à quinta ao quadrado vezes 2 à quinta à sexta vezes 2 à quinta, que é 2 à quinta elevado a 1, dá-se a mesma base e somos os expoentes. 2 mais 6, 8, mais 1, 9. 2 à quinta elevado a 9. A terceira linha diz o seguinte: explica como proceder para transformar o produto de potências com a mesma base numa só potência. No fundo é enunciar aquilo que já tinha dito na linha 1, não é? O produto de duas potências, A levantado a M vezes A levantado a N, com a mesma base A, e expoentes diferentes, uma tem expoente M, outra tem expoente N, é uma potência cuja base é a mesma dos fatores e cujo expoente é a soma dos expoentes dos respectivos fatores. Portanto, é assim que se enuncia esta regra de potências. Apresento aqui um resumo do formulário relacionado com esta regra, que é a potência produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Está aqui resumido. E a aplicação inversa, isto é, se nós tivermos uma potência, por exemplo, 7 levantado a 8, nós podemos representar este 7 levantado a 8 como 7 ao quadrado vezes 7 à quinta vezes 7 vezes 7, não é? Porque no fundo nós estamos a substituir este produto, esta potência 7 levantado a 8, por um produto de potências cuja base é a mesma e cuja a soma dos expoentes vai dar 8. Portanto, 2 e 5, 7 e 1, 8. A linha 2 no fundo, é a segunda regra, a multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Vamos ver exatamente as 3 questões. Mostrar que Q ao cubo vezes R ao cubo é igual a Q vezes R, tudo elevado ao cubo, sendo Q e R elementos do conjunto de números racionais. Portanto, no fundo, é a nossa segunda regra. O produto de duas potências com bases diferentes, mesmo expoente, expoentes iguais, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Então, neste caso, o expoente é 3, as bases é Q e R, multiplicam-se as bases, que é Q vezes R, e eleva-se essa base ao mesmo expoente dos fatores, isto é 3. A linha 2, escreve os seguintes produtos na forma de potência. Temos aqui duas questões. Na primeira temos um produto de duas potências com expoente 3 e bases 1 terço e 5 meios. Dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases, isto é, 1 terço vezes 5 meios. Depois é efetuar a multiplicação destas duas frações, que é 1 vezes 5, numerador vezes numerador, a dividir por denominador vezes denominador, ou seja, 1 vezes 5 a dividir por 3 vezes 2, ou seja, 5 sextos ao cubo. Notar que 5 sextos, tudo elevado ao cubo, é a mesma coisa que 5 ao cubo a dividir por 6 ao cubo, não é? Por isso é que podemos passar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. É importante perceber bem esta propriedade. A segunda linha diz-nos o seguinte: 3 à quinta ao quadrado vezes 1 meio ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Temos um produto de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Então, neste caso, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Isto é, 3 quintos vezes 1 meio vezes 2.
Fica então, produto dos numeradores é dividido pelo produto dos denominadores, ou seja, 3 vezes 1 vezes 2, é dividido por 5 vezes 2, simplifica-se o 2 com o 2, fica ali 3 quintos, elevado a 2, portanto 3 quintos ao quadrado. A linha 3 explica como proceder para transformar o produto de potências com o mesmo expoente numa só potência. No fundo é enunciar a regra. O produto de duas potências com o mesmo expoente M, e bases diferentes, base A e base B, é uma potência. Portanto, o produto de duas potências é uma potência, em que a base é o produto das bases, A vezes B, e o expoente é o mesmo expoente dos fatores. Deixo aqui também o resumo do formulário associado a esta regra, multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, com um exemplo, e a aplicação inversa desta regra. Isto é, a transformação de uma potência 12 à oitava é igual ao quê? A um produto de potências com o mesmo expoente, cá está o expoente 8, e cujo produto das bases é igual à nossa base. Portanto, 12 é igual a 3 vezes 4. Então, 12 à oitava é igual a 3 à oitava vezes 4 à oitava. Podemos fazer de outra maneira. 12 é igual a 2 vezes 6. Então, pode ser 12 à oitava é igual a 2 à oitava vezes 6 à oitava. Portanto, é possível sempre andar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. É importante perceber bem esta propriedade. A linha 3, potência de potência, é a terceira regra de potências, e vamos analisar cada uma das questões sequencialmente. A primeira diz, mostra que Q ao quadrado ao cubo é igual a Q à sexta. Portanto, a potência de uma potência é uma potência com a mesma base e cujo expoente é o produto dos expoentes. Isto é, temos A levantado a N, isto tudo levantado a M, significa que temos uma potência cuja base também é uma potência. Não é? Então, neste caso, fica A levantado a N vezes M. Por isso é que Q ao quadrado ao cubo é igual a Q, que é a mesma base, e o expoente é o produto dos expoentes. Isto é, 2 vezes 3 dá 6. A linha 2 escreve numa só potência o resultado desta potência, que está aqui. No fundo, a primeira temos 1 meio ao quadrado ao cubo ao quadrado. Isto é, temos uma potência de uma potência, mas em que a base é uma potência fracionária. E aqui também é uma potência fracionária. Então fica 1 meio vezes o produto dos fatores. 3 vezes 2 dá 6. Portanto, tem 1 meio elevado a 6. Aqui neste caso temos 2 à quinta elevado a quê? 3 vezes 5 é 15. Reparar que neste caso, esta potência de uma potência, no segundo caso, a base é uma potência, cuja base é 2 quintos e o expoente é 3. Esta potência está depois elevada a outro número, portanto é uma potência de uma potência. A linha 3 explica como proceder para transformar uma potência de potência numa só potência. No fundo é enunciar a regra. A potência de uma potência é uma potência com a mesma base, cá está, base A, e cujo expoente, que está aqui, é o produto dos expoentes, isto é, N vezes M. Do mesmo modo, deixo aqui o formulário associado a esta regra. Temos aqui a potência de uma potência com um exemplo explicado. Depois temos a inversão dos expoentes de uma potência. É importante perceber que A levantada a M levantada a N é exatamente igual a A levantada a M levantada a M. Porquê? Porque nós aqui temos uma multiplicação. E nós sabemos que a multiplicação é comutativa. Tanto faz o resultado de M vezes N é a mesma coisa que o resultado de N vezes M. Por isso é que nós, por exemplo, temos aqui este exemplo. 2 levantado a 7 ao cubo. Isto é a mesma coisa que 2 levantado a 7 vezes 3, 21. Então, nós podemos dizer que 2 levantado a 7 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao cubo levantado a 7. É a mesma coisa, dá 2 levantado a 21. Porquê? Porque a multiplicação é comutativa. A outra regra associada é, por exemplo, a transformação de uma potência numa potência de uma potência. Por exemplo, se tivermos 2 levantado a 32, como 32 de composto em fatores primos é igual a 2 à quinta, nós temos várias hipóteses para transformar esta potência 2,32 numa potência de uma potência. Por exemplo, 2,32 pode ser igual a 2 levantado a 16 vezes 2. Porquê? Porque 16 vezes 2 dá 32. Mas também pode ser 2 levantado a 8 vezes 4. Porquê? Porque 8 vezes 4 é 32. Também pode ser o inverso, 2 à quarta vezes levantado a 8. Ou 2 ao quadrado levantado a 16. Portanto, há aqui várias hipóteses. Portanto, é importante perceber a manipulação desta regra
da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Associado a esta regra anterior, pode aparecer uma potência cujo expoente é uma potência, portanto que é diferente. Aqui já não há multiplicação, porque reparem, enquanto na anterior tudo está elevado a 7, isto é, a base é 2 ao cubo, aqui neste caso não, nós temos uma potência, 2, cujo expoente é 3 à quarta. Né? Portanto, 2 levantado a 3 à quarta é igual a 2 levantado a quê? A um produto de 4 fatores iguais a 3, ou seja, igual a 81. Portanto, 2 levantado a 3 à quarta é 2 levantado a 81. Portanto, não confundir uma questão com a outra, não é? Vamos então calcular aqui duas potências de potências. Temos 2 ao cubo ao quadrado, dá-se a mesma base e multiplica-se o expoente, ou seja, 3 vezes 2 dá 6. Neste caso, já temos uma potência cujo expoente é uma potência. Neste caso, ficamos com 2 elevado a quê? 3 ao quadrado é quanto? É 3 vezes 3 é 9, é 2 levantado a 9. Não é? É diferente. Enquanto aqui este expoente influencia tudo o que está dentro, aqui neste caso o expoente influencia só o número que está abaixo, a base. Portanto, isto é um expoente desta potência que é também uma potência. Não é? Portanto, 2 ao cubo, tudo elevado ao quadrado, é diferente de 2 levantado a 3 ao quadrado. Reparemos aqui a diferença. Portanto, esta é a base, ali é a base. Aquele é o expoente e aquele conjunto ali é o expoente. À linha 5, tendo em conta os resultados anteriores, o conclui sobre as potências Q levantado a N e levantado a M e Q levantado a M e N. Portanto, é exatamente aquilo que nós acabamos de ver. Não é? Q levantado a M levantado a M é diferente de Q levantado a N e M. Não é? Porquê? Porque aqui nós temos um produto de expoentes, isto é, Q levantado a N vezes M, e aqui nós temos um expoente que é uma potência, N levantado a M. Temos aqui, por exemplo, este exemplo, 2 ao cubo ao quadrado e 2 levantado a 3 ao quadrado. Neste caso temos 2 levantado a 3 vezes 2 a 6, né? E naquele caso nós temos 2 levantado a 9, porque é 3 vezes 3, 9. Portanto, o expoente é 3 ao quadrado, ou seja, 9. O exercício 4 é outra regra de potência, divisão de potências com a mesma base. Temos as mesmas 3 questões. Esta primeira mostrar que Q levantado a 5 a dividir por Q levantado a 3 é igual a Q ao quadrado, sendo que Q pertence ao conjunto de números racionais. No fundo, isto tem por base esta regra de potência. A divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Podemos ter a divisão neste formato ou em termos de fração, é exatamente a mesma coisa. A levantado a M a dividir por A levantado a M pode ser representado por esta fração, não é? Portanto, o resultado é exatamente o mesmo. Não é? Nós aqui utilizamos o parênteses, mas poderíamos não usar. Porquê? Porque nós temos aqui como expoente desta potência N e M e como base A. Portanto, podemos representar assim ou assim. Contudo, o primeiro membro é equivalente, não é? Assim como o segundo. No nosso caso, temos Q levantado a 5 dividido por Q levantado a 3. Dá-se a mesma base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Portanto, é Q ao quadrado. Escreve os seguintes coeficientes de uma só potência. Portanto, a linha A e a linha B. Vamos então ver a linha A. 1 meio levantado a 5 dividido por 1 meio levantado a 2. A base é 1 meio. Portanto, dá-se a mesma base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Portanto, é 1 meio ao cubo. No segundo caso, temos 5 oitavos levantado a 30 a dividir por 5 oitavos levantado a 20. A base é a mesma, portanto dá-se a mesma base, 5 oitavos, e subtrai-se os expoentes. 30 menos 20 dá 10. 5 oitavos elevado a 10. Isto é a mesma coisa que ter 5 levantado a 10 a dividir por 8 levantado a 10. Ter em atenção esta transformação. A linha 3 explica como proceder para transformar o quociente de potências com a mesma base de uma só potência. Portanto, no fundo, é enunciar a regra. A divisão de duas potências com a mesma base A, e expoentes diferentes, N e M, é uma potência também com a mesma base e cujo expoente é a diferença dos expoentes, isto é, N menos M. Do mesmo modo, temos aqui o resumo das duas regras, num sentido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, isto é, a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Por exemplo, se nós tivermos 7 à oitava a dividir por 7 à quinta, dá-se a mesma base, que é 7, e subtrai-se os expoentes. 8 menos 5 é 3, ou seja, 7 ao cubo. Se tivermos 7 oitavos, podemos representar esta potência por uma divisão de duas potências com a mesma base e cujas diferenças dos expoentes é igual ao nosso expoente de partida. Isto é, 7 à oitava é igual a 7 levantado a 10 a dividir por 7 levantado a 2.
É a mesma coisa porque dá-se a mesma base, que é 7, subtrai os expoentes. 10 menos 2 dá 8. Portanto, convém ver a propriedade nos dois sentidos. Não é? À linha 5, finalmente, temos a divisão de potências com o mesmo expoente. Portanto, é exatamente o mesmo, mas a regra associada. Neste caso, mostra que Q ao cubo a dividir por R ao cubo é igual a Q a dividir por R tudo ao cubo, sendo que Q e R pertencem ao conjunto dos números racionais. E R tem que ser diferente de 0, como é evidente, para ter significado. Neste caso, temos a divisão de duas potências com o mesmo expoente, neste caso o expoente 3, e bases diferentes, base Q e base R. Neste caso, qual é a regra? Numa divisão de duas potências com o mesmo expoente e bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Isto pode ser representado na forma de divisão ou na forma de fração, é exatamente a mesma coisa. Aqui é obrigatório utilizar os parentes, porquê? Porque se não utilizássemos os parentes, este N iria só influenciar aqui o B, e nós queremos que influencie a divisão. Do mesmo modo, se puséssemos o expoente sem parentes, o N só ia influenciar o numerador e não o denominador. Nós queremos que influencie os dois, portanto tem que estar tudo dentro de parênteses. No nosso caso temos então Q ao cubo menos R ao cubo é igual à divisão de Q por R, tudo ao cubo. A linha 2 escreve os seguintes quocientes numa só potência. Temos então potências com o mesmo expoente de bases diferentes, fica 2 quintos a dividir por 3 meios, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Agora, para resolvermos esta divisão, o que é que fazemos? Transformamos esta divisão numa multiplicação. Isto é um cálculo de frações. 2 quintos vezes 2 terços, o inverso de 3 meios. Fica então 2 vezes 2, 4, a dividir por 5 vezes 3, 15. Ou seja, 4 quinzeavos elevado a 5. Na linha B temos 2 terços elevado a 10, a dividir por 11 terços elevado a 10. Dividimos as bases, isto é 2 terços a dividir por 11 terços, tudo elevado a 10. Invertemos então 11 terços para transformar esta divisão numa multiplicação. Fica então 2 terços vezes 3 onzeavos. Podemos simplificar o 3 com o 3, fica então 2 onzeavos. 2 onzeavos elevado a 10. A linha 3 explica como proceder para transformar o quociente de potências com o mesmo expoente numa só potência. Isto no fundo é enunciar a nossa regra, não é? A divisão de duas potências. Pode aparecer aqui com o formato de divisão ou com o formato de fração, não é? A divisão de duas potências com bases diferentes, A e B, e com o mesmo expoente, neste caso o expoente N, é uma potência, o resultado é uma potência, em que a base é a divisão das bases, cá está A dividido por B, por isso é que pomos entre parênteses, e o expoente é o mesmo. Do mesmo modo, temos aqui o resumo das regras, isto é, a divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, a regra. 12 levantado a 7 dividido por 3 levantado a 7, divide-se as bases, 12 dividido por 3, o expoente é o mesmo, 12 dividido por 3 dá 4, por isso é que isto é igual a 4 elevado a 7. A inversão desta propriedade, isto é, 7 oitava, pode ser representado como uma divisão de duas potências com o mesmo expoente e cuja divisão de bases dá exatamente a nossa base de partida. Portanto, 7 é igual a quê? É 49 dividido por 7. 7 vezes 7 dá 49, não é? Portanto, 49 dividido por 7 dá 7. O expoente é o mesmo, portanto, isto pode ser representado como 49 levantado a 8, dividido por 7 levantado a 8, ou simplesmente 49 dividido por 7, tudo elevado a 8. Aqui também chamamos a atenção à regra de potência com base fracionária, no fundo é a nossa divisão, não é? 2 levantado a 3, dividido por 7 levantado a 3, pode ser representado como 2 sétimos levantado a 3. Não é? Portanto, é importante perceber bem isto. Para além destas propriedades, vou deixar aqui o resumo de outras propriedades que já foram vistas no 6º ano e que vão ser necessárias daqui para a frente. Não é? Relembrar que a potência do expoente igual a 1 é igual ao valor da base. Por exemplo, se tivermos 23 levantado a 1, 23 levantado a 1 é igual a 23. A potência do expoente 0 é igual a 1. Qualquer que seja o número levantado a 0 é sempre igual a 1. E a potência de base 1. Que qualquer que seja o expoente a que 1 está elevado, o seu resultado é sempre 1. Por exemplo, 1 levantado a 234, já sabemos que é 1. 1 levantado a 1000 é 1. Temos aqui outra regra, que é a transformação do número decimal numa fração decimal. Relembrar isto, porque às vezes pode ser importante, também nos exercícios, aparecer um número decimal e transformá-lo numa fração. Não é? E finalmente, mais 3 regras que convém relembrar, que é a representação de um número primo sob a forma de potência. Não é?
Um qualquer número primo A pode ser representado por uma potência com base igual a si mesmo e expoente 1. Por exemplo, se tivermos 11, o número primo pode ser representado sob a forma de potência. 11 levantado a 1 é 11. Outra é a representação do número composto sob a forma de potência. Um qualquer número composto A pode ser representado por um produto de potências cujos fatores são os seus fatores primos. Por exemplo, 56 pode ser decomposto como 2 ao cubo vezes 7. Né? Portanto, é um produto pode ser representado sob a forma de potência. 2 ao cubo vezes 7, ou seja, 7 levantado a 1. Portanto, este número pode ser decomposto por este produto. A representação do número composto sob a forma de potência, mas com uma base específica, já é diferente. Não é? Portanto, aqui não se impõe a base. Aqui nós estamos a dizer que queremos 64, mas com uma determinada base. Neste caso, base 2, base 4, base 8 e base 64. Claro que depende do número e da sua decomposição dos fatores. Por exemplo, 64 é igual a 2 à sexta. Né? Nós podemos representar com base 2, é exatamente 2 à sexta. Mas, por exemplo, se quisermos representar o 64 na base 4, nós sabemos que 2 à sexta é igual a 4 elevado ao cubo, ou seja, 2 ao quadrado, tudo elevado ao cubo. Isto é uma potência de uma potência. 2 ao quadrado dá 4, portanto 4 ao cubo dá 64. Se for base 8 é a mesma coisa, não é? 2 à sexta sabemos que é 2 ao cubo, tudo elevado ao quadrado. 2 ao cubo é 8, elevado ao quadrado, cá está o expoente 2. Portanto, 2 ao cubo é 8, 8 ao quadrado. Se for com base 64, já sabemos que a base terá que ser 64, portanto, para dar 64 o expoente tem que ser 1. Isto é uma multiplicação apenas com um fator. Não é?